Olá, bom dia, gente, preciosos do meu coração. Mais uma live. Eu acredito que vai ser bem rápida, só pra gente conversar. Essa live é mais pra deixar um conteúdo gravado aí, tanto que eu nem avisei, só avisei hoje bem cedo no meu stories. Para deixar um conteúdo gravado sobre um assunto que me pediram. Duas pessoas que viram meu vídeo e pediram para mim falar mais sobre drives mentais. E como é um assunto muito interessante e que foi um virar, bom dia, paz do Senhor, Lucivânia, e que foi um virar de chave para minha vida, eu quero compartilhar melhor com vocês. Então, vamos direto ao assunto, para a nossa live não ficar tão longa, que eu quero deixar salva aí como um conteúdo. Eu acho melhor fazer assim uma live do que um vídeo. Porque um vídeo eu confesso que eu tenho preguiça, porque eu tenho que gravar, depois editar, e às vezes fica muito grande, tem que cortar as partes, aí fica aquele trem emendado. E eu não sou tão boa ainda para editar vídeo, né? Então a live é melhor e fica mais espontâneo. Mas vamos lá. Fernando. Vamos lá. O que é drive mental? Eu anotei algumas coisas aqui, uns tópicos, na verdade, para mim não esquecer o que eu quero falar sobre drive mentais. E também é uma continuação daquele assunto sobre emoções, sobre sentimentos, do vídeo que eu falei especificamente sobre relacionamentos, e a gente entendendo o que é drive mental e como instalar esses novos drives, isso pelo menos para mim, como eu disse, foi um virar de chave, e eu acredito que também vai te ajudar muito. Então, o que é drive mental? E nessa live eu vou dar muitos exemplos, que com exemplos reais a gente consegue compreender melhor. Drive mental é o quê? Na verdade, drive mental é novos significados que nós instalamos na nossa configuração mental, na nossa mente. Muito bom o assunto. Obrigado, Fernando. Para mim também foi muito bom e, como eu disse, foi um virar de chave. Então, são novos significados que nós instalamos na nossa configuração mental, porque cada um de nós tem uma configuração mental diferente, tem um modo de pensar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre todas as áreas da nossa vida, ou reprogramação de significados que foram aprendidos e que nos fazem mal, significados que são traumas. Quem assistiu aí meu primeiro vídeo, quando eu falei lá sobre sentimentos e a interpretação, né, das experiências emocionais. E muitas vezes a forma com que nós interpretamos muitas experiências emocionais e muitas áreas da nossa vida foi instalado um drive mental. E por que eu uso esse nome drive mental? Antes, quando eu ia falar dessas reprogramações ou instalações, né, de drives mentais, eu aprendi a usar o nome de crenças limitantes. Porém, depois eu fiz um curso e o mentor do curso, ele falou sobre drives mentais, que drive mental, ele abrange não só as nossas crenças, mas abrange princípios, valores, abrange também que mais? Princípios, valores, as nossas crenças, os nossos sentimentos, tudo que eu penso sobre um determinado assunto. Vou te dar um exemplo. Lá nesse curso, na palestra, ele perguntou bem assim, ele deu vários significados e palavras, somente palavras. E perguntou assim, e foi soltando as palavras: casamento. Qual o significado que vocês têm de casamento? Foram vários significados. Várias pessoas falaram coisas diferentes. Um falou assim: casamento é uma prisão. Outro falou: casamento é uma bênção. Então, várias pessoas falaram algo diferente. E cada significado que aquela pessoa tinha tem a ver com o quê?
com toda a nossa bagagem emocional, com toda a nossa configuração emocional. Tudo que nós ouvimos, vimos, experienciamos sobre casamento, os impactos emocionais que nós tivemos, entendeu? Quando ele falou política, aí que foi diversas as opiniões. Então, a opinião de cada um tem a ver com a mentalidade, com a configuração mental. E isso, por que foi um virar de chave? Porque além desse autoconhecimento para mim, e que eu comecei a mudar, instalar e reprogramar novos drives na minha mente, no meu coração e nos meus sentimentos, você começa a ter mais empatia e respeitar mais a opinião do outro. Porque às vezes uma pessoa não concorda contigo, mas é a forma com que ela aprendeu, é a mentalidade que ela tem sobre um determinado assunto. E a gente vê pessoas discutindo, brigando sobre um assunto, principalmente sobre política, né, sobre religião. E como aquela pessoa tem aquela configuração, se ela não quiser, se ela não se abrir para mudar aquela configuração, instalar novos drives, não adianta a gente julgar, brigar, entendeu? E aí eu já dei esse exemplo aqui, mas para ficar melhor, para vocês compreenderem, eu vou falar de novo. Eu fiz isso em outra live. Ó, essa caixinha aqui é como se fosse... Gente, essa live vai ser bem espontânea, bem dinâmica, como se eu estivesse explicando para minha amiga que pediu para mim falar mais sobre drives mentais. Então, vou fazer de conta que é ela que tá aí, tá bom? Essa caixinha aqui, vamos dizer que é o nosso cérebro, a nossa mente. E tem vários compartimentos. Esses compartimentos, vamos dizer que são as várias áreas da nossa vida, todo o aprendizado que nós tivemos sobre tudo sobre o mundo. Casamento, política, tem alguém me ligando aqui, relacionamentos, finanças. Ou seja, vamos dizer que isso aqui, finanças. Como que eu fui configurada, a minha mente foi configurada sobre finança? Eu ouvi muita coisa na minha infância. Meu pai, minha mãe, professores, pessoas que me rodeavam, o ambiente que eu cresci. Eu ouvi, eu experienciei, as experiências que eu tive, os sentimentos que eu absorvi, que eu interpretei, as emoções, os impactos emocionais que eu tive em relação a finanças, escassez, que faltou, e as coisas que eu ouvia, dinheiro não dá em árvore, tem que economizar senão vai faltar, eu não tenho dinheiro, o dinheiro tá pouco, esse mês não vai dar para pagar as dívidas. Ou então você presenciava o pai e a mãe fugindo, né, dos cobradores, das dívidas, ou seja, tudo que você ouviu, que você sentiu, que você absorveu sobre essa área, sobre finanças, você ouviu, você sentiu, esses feijãozinhos aqui é o que eu expliquei lá no outro vídeo, são os estímulos externos, internos, e isso criou uma mentalidade, criou uma forma de pensar. Obrigada, Aninha, também amo te ouvir. Criou uma forma de pensar sobre finanças na sua vida. E essa forma de pensar vai determinar como você vai agir, como você vai pensar, como você vai falar, como você vai se posicionar como com a área da sua vida sobre finanças. Você tá entendendo? Vamos lá para a área de política, né, que é um assunto bem polêmico. Desde criança, tudo que você ouviu, tudo que você viu, as reportagens que você viu na televisão, as discussões que às vezes você não entrou, mas que você ouviu as pessoas discutindo sobre política, que você estava escutando, os estímulos, você estava absorvendo, né, todos os estímulos. Aquilo foi criando o quê? Uma forma de pensar, uma mentalidade sobre política. E essa mentalidade, essa configuração mental que você tem sobre política vai determinar e condicionar as suas atitudes, a forma que você pensa, o seu posicionamento em relação à política. Você tá entendendo? Eu dei esses dois exemplos, mas isso aqui é para todas as áreas da nossa vida. Relacionamento. Hoje, um dos maiores conflitos que nós, seres humanos, temos é na área de relacionamento, seja com o cônjuge, filhos, relacionamentos interpessoais. E esses conflitos, eles derivam de quê?
Da nossa configuração mental, da nossa mentalidade, nossa forma de pensar sobre relacionamentos. E por isso que drive mental, instalar novos drives e reprogramar, isso é muito bíblico. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, porque tudo que eu for falar, que eu for compartilhar com vocês no meu perfil, vai ser sempre trazendo o tema autoconhecimento, as notificações, e aí fica assim sendo interrompida pelas ligações. Deixa eu ver onde eu tava, que todas as nossas ações, né, derivam da nossa configuração mental, tá bom, vocês vão entender essas áreas da nossa vida quando eu der os exemplos. Aí eu tava falando, lembrei, sobre a palavra de Deus, que sempre eu vou fazer essa conexão, autoconhecimento e conhecimento do alto, porque para minha vida foi assim, a minha transformação que eu estou vivendo deriva desse alinhamento, e eu não acredito em transformação sem desconecto da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos continuar. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Como eu disse, cada área da nossa vida tem um significado, né? Que foi configurado e que determina as nossas ações e as nossas decisões. Aí eu falei para vocês lá da palestra, né? Que eu participei online, e cada um tinha um significado diferente. Se eu perguntar aí para você, o que é que vocês pensam sobre política? A Aninha vai falar uma coisa diferente, o que ela pensa, a configuração mental. A Cássia a opinião dela, vai dar a opinião dela, talvez vai ser diferente, vai divergir da Aninha. A Juliana, às vezes, vai falar outra coisa sobre política, e assim vai, relacionamento, casamento, finanças. E as suas ações, as suas decisões, depende do quê? Deriva de quê? Daquilo que você pensa. E a Bíblia fala isso, né? Lá em Provérbios. Assim como o homem pensa, ou assim como ele imagina, assim ele é. Assim as ações e as decisões. Então vamos para frente. Como eu disse, eu não quero que essa live fique longa. E aí vamos para os exemplos, para vocês compreenderem. Primeiro exemplo, eu coloquei uns exemplos aqui, gente, reais, sabe? E que vocês vão compreender e às vezes vão se encontrar nesses exemplos. Uma mulher que ela cresce, ela tem muita dificuldade de se relacionar, relacionamento, né, amoroso. Essa menina, desde criança, ela viveu num contexto familiar onde o pai traía a mãe. E as brigas eram por conta disso. Ela via a mãe chorar porque o pai traía. Ela ouvia sempre a mãe falar, seu pai não presta, homem não presta. E essa menina cresce ouvindo isso, que homem não presta, que casamento tem um significado de dor, porque ela sempre via a mãe dela chorando, sofrendo. Quando essa menina crescer, ela vai se relacionar. Tá bom, digamos, eu conheço uma pessoa assim. Digamos que ela casa, mas ali a configuração mental que ela tem sobre homem é que homem não presta, que homem em algum momento da vida vai trair, que homem é infiel e que homem, ele pode dizer que ama, mas ele vai trair. Por quê? Porque ela escutava o pai dela falando para a mãe dela que amava ela, mas a mãe dela falava que ele traía e eles brigavam por conta disso, a mãe dela sofria por conta disso. Essa menina, quando ela casar, essa configuração mental dela vai interferir totalmente no casamento dela, nas decisões. Se esse marido, ele se atrasa e não avisa ela, e ela liga, e esse homem não atende, o que vai girar em torno do pensamento dela? Quais serão os pensamentos dessa mulher? Ele tá me traindo. Você tá percebendo como a nossa configuração mental... E às vezes o coitado tá no trânsito, tá sem sinal, não tem como atender, tá numa reunião, não tinha intenção, é o marido fiel, mas por conta da configuração mental que ela tem, de que homem, em algum momento da vida, ele vai trair, mesmo ele falando que ama ela, jurando que ama ela, que não trai, mas o que ela tem? Uma configuração mental que condiciona as atitudes e as decisões dela.
E eu conheço uma pessoa que recentemente colocou tudo a perder. Ela já estava, né, em alguns casamentos, já vou dar detalhes aí, mas acabou o último casamento, por quê? Por essa ideia fixa. Ou seja, tem pessoas que chamam isso de crença limitante também né? Mas de forma mais abrangente, hoje eu falo de um drive mental que foi instalado, configurado. Quando a gente fala de drive mental, a gente pode fazer a analogia de um computador, né? O computador, ele para funcionar, a configuração dele é cheia de drives mentais, tanto que se eu comprar uma impressora, para aquela impressora funcionar naquele computador, eu preciso de colocar ali, né, um cabo, colocar um CD que vem na impressora de instalação no computador e instalar uma programação naquele computador, a configuração da impressora para que ela possa funcionar. Um novo drive, né? Um drive físico. Por isso que a origem desse nome drives mentais, porque as funções, as nossas ações, decisões depende da nossa programação mental em relação às áreas da nossa vida. Você tá entendendo? Então, essa mulher que ela tem essa ideia fixa, essa crença de que homem trai, de que casamento é sinal de sofrimento, de dor, muito dificilmente, se ela não reprogramar o que a Bíblia chama de renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, e agora eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, ela não vai conseguir ser feliz, esse casamento não vai fluir. Outro exemplo, finanças. Uma pessoa que foi configurada sobre finanças, que dinheiro é a raiz de todo mal. E eu dou um exemplo real de um livro que eu li, que foi um virar de chave na minha vida. Nesse livro tinha um exemplo de uma pessoa de um rapaz que ele cresceu ouvindo: dinheiro é a raiz de todo mal. Os ricos são corruptos, são desonestos. Esse rapaz cresceu e ele teve muitas oportunidades. Ele começou a crescer nessa área profissional e na área financeira. Porém, por conta daquela configuração, e a maioria das vezes de forma inconsciente, a maioria de nossas configurações que influenciam as nossas decisões e ações são inconscientes. Olha a importância do autoconhecimento na nossa vida. Essas configurações inconscientes, naquele caso lá, tava ali na mente dele aquela mentira: dinheiro é a raiz de todo mal. Que se ele ficasse rico, ele ia se tornar corrupto, ele ia se tornar desonesto. Ele começou a crescer, começou a ter sucesso, porém todo o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava, ele fazia questão de gastar. Saía no ralo, porque no inconsciente dele estava ali configurado que se ele ficasse rico, ele ia se tornar corrupto, porque o dinheiro era a raiz de todo mal. Então, da mesma forma que ele ganhava, ele gastava tudo, não conseguia construir um patrimônio. Por quê? Por conta daquela configuração, daquele drive mental, daquele significado que ele teve desde a infância. E drive mental, isso é importante falar, que foram aprendizados repetitivos, aprendizados que a gente ouviu, experiências que a gente viu, né? Que a gente experienciou, ou às vezes situações de forte impacto emocional que você experienciou uma vez, você teve uma experiência uma vez, que nesse caso são muitos traumas. Uma vez que a pessoa teve uma experiência emocional, instalou um drive mental. Quem sofre mesmo um abuso sexual, uma vez que ela teve um impacto emocional muito forte, ela instala um drive. Que homem não presta, que relacionamento com homem e mulher é sinal de dor, de sofrimento. E isso vai influenciar as ações e as decisões daquela pessoa enquanto ela não tiver a mente renovada. Você tá entendendo? Então, esse homem, nesse exemplo, ele não conseguia prosperar. Ele ganhava muito dinheiro e gastava ao mesmo tempo. Por quê? Porque estava ali, né? Aí ele fez o seminário
desse cara que escreveu esse livro. Não vou pegar agora o livro, não, depois eu mostro para vocês, que chama Os Segredos da Mente Milionária. Ele fez um seminário e a mente dele foi renovada sobre esses condicionamentos, e aí veio a luz, veio a consciência, a verdade liberta, o que diz a palavra. Veio na mente dele a consciência de que daqueles condicionamentos, daqueles drives mental, da configuração que não deixava ele prosperar. Outro exemplo que eu dei numa live, acho que eu fiz aí com a Aninha, da mulher que ela ouvia da mãe que aquela mulher magra, aquela magrela vagabunda, porque a mãe era traída com uma mulher que era magra. E aí a mãe tomou raiva da mulher, só que o que ela falava? Aquela magrela vagabunda tá destruindo meu casamento. Ou seja, ela associou a mulher magra, uma mulher magrela, uma mulher magra a significado de dor, de destruição de um casamento. Quando essa menina cresceu, essa menina, ela lutava contra a balança. Eu contei na live que eu fiz com você, né, Aninha? Ela lutava contra a balança e não conseguia emagrecer. E de forma inconsciente, ela não tinha noção da origem, porque ela lutava contra a balança e ela não conseguia emagrecer, ou seja, ela se sabotava. E eu quero também falar de autossabotagem, que é outra, como eu disse, outra barreira de autoconhecimento também, e que nos impede de crescer, nos impede de mudar, mas isso é para outra live. E essa mulher, ela não conseguia emagrecer, e ela foi fazer terapia. E na terapia, ela descobriu a terapia que ela fez com a Cris. Esses exemplos que eu tô falando para vocês são exemplos reais que eu ouvi em lives, em vídeos, em livros, no curso que eu fiz também. E essa mulher, quando ela foi fazer a terapia, veio a luz, veio a consciência, o porquê, lá no inconsciente dela, tava lá aquele drive mental, aquela mentira, aquela crença limitante, que mulher magra estava associado com o quê? Com a mulher que não prestava, com a mulher vagabunda, com isso e aquilo, e que era associada com um casamento que foi destruído, com dor, com sofrimento no relacionamento. Vocês estão entendendo como os nossos drives mentais influenciam as nossas atitudes, mesmo de forma inconsciente? E a importância de nós termos a clareza, a consciência de renovar a nossa mente? E outro exemplo para terminar, de um filme que eu assisti essa semana. De um cara, um filme, o personagem principal era o Will Smith. E ele era um guerreiro muito talentoso. Um guerreiro assim, ele era um assassino de aluguel. E ele tinha talentos, ele era o melhor. Era considerado por todas as agências o melhor. Eu não gosto muito de filme nesse estilo, mas aquele filme eu tirei esse aprendizado. Estava assistindo junto com meu marido e foi um aprendizado para mim nessa área. Ele era o melhor, porém, ele tinha sofrido muitos traumas na infância com o pai e com a mãe. Então, o dono da agência, ele percebia que aqueles traumas que ele sofreu, apesar de ele ter tantos talentos e ser o melhor, em algumas missões ele mesmo se sabotava por conta dos traumas. E o que fizeram, né? O que a agência fez? Isso é ficção científica, mas só para vocês entenderem. Clonou aquele guerreiro, pegou o DNA dele e clonou ele para vir aquele clone vir com todas as habilidades, os talentos que ele tinha. E o dono daquela agência criou aquele menino, reafirmando a identidade dele, criou ele emocionalmente com tudo que aquele guerreiro não teve. Todos os dias ele falava, você é meu filho, eu te amo. Aquele guerreiro, ele não teve um pai, ele teve trauma com o pai e com a mãe. E ele reafirmava a identidade dele todos os dias. Você é amado, meu filho. E cercou ele emocionalmente de tudo que sabotava aquele guerreiro, que atrapalhava. Você entendeu? E no final do filme, o dono daquela agência relata isso para o principal, que descobriu, né, sobre o clone, e falou também para o filho, eu criei você de uma forma
para você ser perfeito, para você ser o melhor, com todas as habilidades e talentos do fulano, mas sem aquilo que sabotava ele, aqueles traumas que ele teve por conta daquela identidade deturpada. E olha aqui que exemplo mais interessante para a gente usar também, para nós renovarmos a nossa mente e usar também com os nossos filhos, o tanto que uma identidade reafirmada e restaurada, nossa identidade em Deus, é imprescindível, né? Para o nosso autoconhecimento, para o conhecimento do alto e para nós, assim, como que eu uso a palavra? Para nós nos transformarmos mesmo, para nós entender a nossa essência e para nós fluir, evoluir, crescer, né? E o último exemplo que eu quero dar é de Salomão. A gente ouve assim, nossa, Salomão com tudo que ele podia pedir para Deus naquele momento, quando Deus falou para ele, o que você quer, Salomão? Ele pediu sabedoria. Só que no início do capítulo, a gente vê Davi instruindo Salomão, ou seja, instalando drives mentais, configurando isso quando ele ainda era criança. Lá fala que o pai dele, né, segurava a mão dele e falava sobre a importância da sabedoria, né? Então, assim, estava ali desde criança instalando drives mentais sobre a sabedoria. Quando ele teve a oportunidade de pedir o que ele acreditava que era mais valioso, aquilo que ele foi configurado sobre a sabedoria. Então, um exemplo bíblico. Vocês estão entendendo? Jesus também, isso eu vou falar agorinha, sobre como Jesus instalou e reprogramou drives mentais ali na mentalidade dos seus discípulos, né? Mas isso é um assunto que eu vou falar agorinha, quando eu for falar da importância do conhecimento do alto e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, eu dei os exemplos e o próximo tópico aqui, que as nossas ações, quando não estão congruentes com os nossos drives, trazem conflitos. Então, sabe, muitos conflitos que nós vivemos internamente e nós muitas vezes não sabemos a origem, porque isso eu já falei em outra live sobre valores, como os nossos valores, quando estão incongruentes com as nossas ações, trazem conflitos e desequilíbrio, né, para a nossa vida, para o nosso emocional, para o nosso espiritual. E agora falando de forma abrangente, né, sobre os drives mentais, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela foi configurada sobre a mentira, que a mentira é errado, que a mentira traz consequências terríveis. Quando ela cresce, um exemplo real de um amigo, uma vez que me contou, quando ele cresceu e ele também foi configurado com princípios bíblicos sobre a mentira, ele entrou num emprego de vendas e que ele precisava de mentir. Para ele ter sucesso naquele emprego, ele precisava de mentir. Pois essa pessoa, esse rapaz, ele começou a entrar em parafuso, em conflito interno muito grande, em desequilíbrio emocional e espiritual. Por quê? Porque as ações dele, as atitudes dele estavam desalinhadas, incongruentes daquele drive mental que foi instalado desde a infância dele, daquele valor, daquela crença, daquele princípio. Por isso que eu gosto de falar de drive, porque o drive mental, ele abrange tudo, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas interpretações sentimentais. Vocês estão entendendo? E ele entrou em parafuso, até que ele não suportou e ele saiu daquele emprego. E ele perdeu o emprego naquele momento, ficar desempregado, trouxe uma paz para ele, para o coração dele. Por quê? Naquele emprego específico, ele estava totalmente em desequilíbrio de atitude e de drive mental. E isso serve de forma positiva e de forma negativa. E a gente poderia aí citar vários exemplos. Vocês estão entendendo como esses exemplos faz a gente ter clareza de atitudes, de ações, de conflitos internos, de desequilíbrio emocional que às vezes a gente tem em áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, mas certamente quando tem um conflito interno é porque a sua atitude está em desequilíbrio daquilo
que está configurado aqui, daquilo que você pensa. E às vezes isso, pro lado positivo, você tenta fazer algo bom. Eu dei um exemplo negativo, mas você aprende algo e você tenta mudar. Por isso que às vezes é tão difícil mudar, instalar um novo hábito, um hábito bom, um hábito saudável, porém você tem um drive mental, uma crença negativa, sabe? Algo que você aprendeu ou um trauma que você teve por um forte impacto emocional e que te faz sabotar. Você não consegue instalar aquele novo hábito, você não consegue mudar a sua vida na área profissional, na área financeira, porque tá aqui aqueles drives de forma inconsciente, aquelas crenças que te limitam, que te sabota, martelando aqui na sua mente. Tá entendendo a necessidade que nós temos de todos os dias instalar nossos drives e reprogramar a nossa mente, renovar a nossa mente, como diz a palavra de Deus? Só que para isso precisa o quê? De ter a consciência, de ter a clareza, de saber as origens, de saber quais são os drives mentais que nós temos, que são tóxicos, que são prejudiciais para o nosso crescimento, que são prejudiciais para a nossa transformação, para a nossa metamorfose. E aí que entra o autoconhecimento e também o conhecimento da palavra de Deus, porque ela nos confronta, né? Então vamos para a prática, né? Sobre os drives mentais na prática. E aí eu falei lá no outro vídeo, que uma vez eu estava ali filmando alguma coisa ali no meu quarto, acho que fazendo um stories, e apareceu um pedacinho assim da parede com vários papéis, várias imagens, né? E aí uma pessoa me perguntou lá no direct o que era aquilo, o que estava escrito lá, né? E aí eu tô respondendo aqui na live e respondendo também minha amiga aí que pediu para mim falar mais sobre drives mentais. Na prática, o que são esses drives? Imagens, palavras, frases, e principalmente, que eu uso muito e que eu dei exemplo no vídeo passado, versículos, a palavra de Deus, porque ela confronta esses drives que nós temos instalados aqui, esses significados sobre várias áreas da nossa vida. Então ali na minha parede tem o quê? Tem imagens, tem palavras de coisas que me confrontam, de novos drives, novos significados que eu quero instalar. Para quê? Para projetos, para metas que eu quero conquistar, entendeu? E muitos deles para reprogramar drives, configuração mental tóxica que eu descobri, que eu tive a consciência que é tóxica, mas que tá aqui enraizado, que me sabota. Você tá entendendo? Vou te falar, vou dar um exemplo aqui de uma época da minha vida em que eu tava assim, sofrendo muito com a preguiça, sabe? A preguiça tava me consumindo. E nessa época eu nem tinha ainda, sabe, alguns conhecimentos sobre autoconhecimento, sobre crença, sobre essas configurações mentais, drives mentais, enfim. O que eu fiz? Eu vi isso numa ministração. O que eu fiz? Peguei todos os versículos da Bíblia que falava sobre preguiça, sabe? Principalmente ali em Provérbios. Escrevi, coloquei tudo numa folha, e eu tenho eles guardados aqui. Coloquei tudo numa folha, sabe? E todos os dias eu olhava e lia aqueles versículos ali. Ou seja, instalando, na verdade, reprogramando drives mentais que atrapalhavam novos hábitos que eu queria instalar. Mas que a preguiça que estava me consumindo, né, estava me atrapalhando. E aí, hoje, vou te dar exemplo dos drives mentais que eu tenho hoje ali na minha parede. Primeiro, palavras. Isso aqui é exemplo prático, dica, e aí também fica aí a dica metamorfose da semana aí. Palavras. Esse aqui são drives mentais em relação a palavras, depois eu falo dos versículos e da imagens. Palavras que eu quero ressignificar aqui na minha mente, reprogramar. São várias, ó, isso aqui fica lá na parede do meu quarto e eu arranquei lá para dar alguns exemplos para vocês. Exposição. Quando eu fiz esses drives mentais aqui, era na época que eu estava começando a me expor em rede social. E para mim aquilo era terrível. Tinha vez que quando eu ia gravar um vídeo
quando eu ia fazer uma live, eu chorava antes, depois eu me tremia, sabe? Porque exposição para mim era algo terrível, porque eu tinha algumas crenças, umas configurações, necessidade de aprovação no sentido de medo da crítica. Ai, o que fulano vai pensar de mim? Vai pensar que agora eu tô querendo virar blogueira, né? Eu vou errar alguma palavra e aí vão me criticar, vão pensar, ai, que essa fulaninha aí pensa que fazendo live, isso, aquilo, sabe? Uma configuração relacionada a uma necessidade de aprovação. Então, essa palavra para mim, exposição, olha, apareceu aqui e eu já vou falar desse drive mental, apareceu aqui. É hora de fechar o Instagram, porque eu fiz uma configuração aqui que 1 hora no Instagram é para ele me avisar. E agora eu vou falar desse drive mental aí, foi bom eu ser lembrada. Então, exposição para mim tinha essa interpretação, esse significado. Então, aqui na minha lista de drives mentais que eu quero reprogramar e instalar, eu coloquei que exposição é luz. Isso aqui está relacionado, eu entendo o que é isso aqui. Está relacionado com o versículo da Bíblia, né? Que fala sobre a gente não pode deixar uma candeia escondida. Então, se eu tenho uma mensagem que me transformou, que tá me transformando, eu preciso de compartilhar essa mensagem. A gente não pode pegar uma candeia, uma lamparina e colocar debaixo da mesa, né? Que a gente tem que resplandecer a glória de Deus, resplandecer a mensagem que a gente carrega, o evangelho. E é isso que eu tô fazendo aqui. Compartilhando com vocês, transbordando aquilo que me transforma a cada dia, que é o quê? O autoconhecimento e o conhecimento do alto. Então, hoje, isso está sendo reprogramado. Todas as vezes que eu vou me expor e que dá aquele frio na barriga, eu lembro que eu estou sendo luz para a vida de alguém, para pelo menos uma pessoa. Sou assim até hoje. Aninha, então faz aí a sua lista de palavras-chave. Tô lutando contra também, isso ajuda muito. Vamos pra frente aqui. Rede social, coloquei também aqui na minha lista de drives mentais. E aí eu coloquei 2 setinhas. Quando eu sou somente consumidora de rede social, coloquei como drive mental para instalar na minha mente. Tá aqui, ó, jogar seu tempo no lixo. Quando eu sou só consumidor, eu só entro nas redes sociais para consumir conteúdo, né? Consumir todo tipo de conteúdo, todo tipo de informação, eu tô jogando meu tempo no lixo. E por isso que eu estabeleci aí esse tempo. Configurei o meu Instagram para quando no dia der 1 hora, né, de Instagram, de rede social, ele me avisar. Para eu saber o quanto tempo eu já desperdicei ou não, porque na outra seta aqui tá assim, ó, quando eu sou produtora de um conteúdo, de uma mensagem que pode edificar, de um vídeo, de um post, eu tô ali para postar alguma coisa ou para aprender, porque quando a gente está consumindo um assunto que vai me edificar, e por isso também que eu limitei, sabe, a quantidade de pessoas que eu sigo. Porque se você tá seguindo 1000 pessoas no Instagram, você tá seguindo, quando você abre, tem todo tipo de informação. E ali você passa horas ali, passando o dedo, e um dos motivos também, que hoje eu não gosto muito de utilizar mais Facebook, não uso mais, e você passa ali, sabe? E a maioria daquelas coisas que você viu que são estímulos, que gera sentimento, significado, a maioria daquelas coisas não te edificou. Você tá entendendo? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Comparação. Essa palavra eu coloquei aqui qual que é o drive mental que eu quero instalar para renovar a minha mente. Injustiça com você e com o plano personalizado de Deus para sua vida. Porque a comparação é isso, comparação é uma injustiça comigo, porque eu tenho a minha história, eu tenho a minha fase, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu propósito, eu tenho um plano personalizado, e quando eu me comparo com o outro, eu tô sendo injusta comigo, porque o outro tá numa fase diferente. Então, para que serve esses drives mental? Quando você instala isso na sua mente, pelo menos para mim,
todas as vezes que eu caio na tentação de me comparar, eu lembro desse drive mental. Eu tô sendo injusta comigo. O plano de Deus é personalizado na minha vida. Eu tô na minha fase, fulano tá na fase dele. Você tá entendendo como isso funciona bem pra mim? Eu tô dando uma dica que pode funcionar isso em relação a palavras. Deixa eu ver uma aqui que não dá pra falar tudo, porque já tá... Medo. Medo pra mim foi algo muito tempo que me paralisava, que me sabotava. E às vezes eu ainda me pego me sabotando. Porém, eu coloquei aqui como drive mental da palavra medo. Todas as vezes que eu percebo que eu estou com medo de alguma situação, o que eu coloquei como drive mental a ser instalado aqui? Bússola, crescimento e uma barreira, um limite. Ou seja, o medo, ele serve para mim, ele tem a função de me paralisar, de me limitar, de servir como uma barreira para minha vida. E bússola, por quê? Porque aquele medo, muitas vezes, e pelo menos para mim, a maioria das coisas que me causava medo, hoje eu percebo que eram bússolas para minha vida. Você tá entendendo? Para o meu propósito de vida. Isso aqui mesmo, eu tinha pavor, medo dessa exposição em rede social. Só que hoje eu percebo que é o quê? Bússola. É onde eu estou crescendo e eu estou ajudando outras pessoas também a se desenvolver, a ter um desenvolvimento pessoal, a crescer com a mensagem que eu carrego, que está me transformando. Você está entendendo? Todas as vezes que eu estou aqui compartilhando algo com vocês, que eu estou fazendo uma live, compartilhando conteúdo, esses drives estão sendo reforçados, eu estou aprendendo também. Então, esse medo que eu tinha, que eu estou vencendo, tá gerando crescimento em mim e em outra pessoa. Vocês percebem como isso aqui é importante? E são muitas. Aqui outra coisa que pode ser importante aqui, fracasso. Fracasso, muitas vezes, quando a gente fracassa, a gente acha que é o fim, sabe? Paralisa a gente. E eu coloquei aqui um drive mental. Fracasso é uma fase. Então não é o fim. Levanta, sacode a poeira. Quando eu fracasso em alguma área da minha vida ou alguma situação do dia a dia, eu lembro desse drive mental. Por que eu lembro? Porque todos os dias tá lá na minha parede. Eu acordo, eu vou dormir, tá lá, ó. E eu tô lendo isso aqui, tá sendo instalado. É só uma fase. Vocês estão entendendo? E aí, gente, não dá. É muita coisa, não dá. Porque senão nós vamos ficar 2 horas aqui falando. Eu falei sobre drives mentais de palavras que eu quero, que eu preciso ressignificar aqui. Imagens, né? Tem ali as imagens também, principalmente imagens sobre projetos, sobre metas, objetivos que eu tenho para minha vida, para as áreas da minha vida, financeira, espiritual, para minha família. E eu coloquei aquelas imagens ali. Eu acordo e durmo olhando para elas, porque drives mentais que está sendo instalado. Você tá entendendo? E está sendo reconfigurado. Coisas que há um tempo eu pensava assim, não, isso é impossível para mim. Eu não tenho capacidade para conseguir isso, mas através daquelas imagens, associado com palavras e com os versículos que tem ali, eu estou reprogramando isso. Entendeu? E isso pode ser um assunto aí, quem sabe, para um vídeo ou para uma live, para eu dar dica para vocês de como montar o mural de imagens, né? Que eu chamo mural de sonhos, de metas, de drives mentais, né? E agora eu quero chegar no principal, para a gente finalizar. Os drives mentais da palavra de Deus, que são os versículos chaves. E aí, no vídeo, eu falei de drives mentais no vídeo, quando eu falei de um versículo que eu tirei daquele texto de Coríntios que falava sobre o amor. E no texto lá dessa versão, que só tem nessa versão aqui, o versículo falava assim, não importa o que você pense, no que você crê e o que você diga. Sem amor, você está falido. Gente, isso aí foi assim, para mim foi uma chave que eu fiquei pensando a semana inteira, me ajudou a renovar a minha mente, que estava em desequilíbrio emocional por conta daquela experiência que eu tinha vivido, mas isso me ajudou durante a semana, durante esse tempo que passou,
a renovar, instalar como drive mental e a renovar. E isso me ajudou a tomar decisões e atitudes naquela situação em específico e em outras situações da minha vida, no meu dia a dia. Olha que coisa forte. Não importa o tanto que a palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus é o maior drive mental, sabe? Ali contém os maiores e mais poderosos drives mentais para reprogramar, para renovar a nossa mente. E a própria palavra diz, o versículo que eu li lá no livro, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela nos confronta, ela nos consola, ela mostra a nossa identidade, ela nos resgata para quem nós realmente somos, porque muitas dessas mentiras de drives mentais que foram instalados não fazem parte, não tem a ver com a nossa essência, com o nosso DNA espiritual, com a nossa identidade. Você tá entendendo? E aí, outra coisa que eu queria falar da palavra de Deus, que ela é a verdade. E aí eu anotei outros versículos aqui. Esse aqui de Josué, olha que interessante, que era um drive mental, né? O Senhor falando para ele, né? Em outras palavras, o que eu considero hoje como um drive mental, ó, não cesses de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite. Por quê? Porque ela vai instalar os drives que você precisa, tô parafraseando, né? Os drives que você precisa para sua caminhada, para o seu propósito. E vai reprogramar aqueles que são tóxicos, aqueles que podem te desviar da sua caminhada, do seu propósito de vida. Medita nela dia e noite, para que você cumpra tudo que nela está escrito. E olha aqui, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha aqui, Abacuque, você lembra que eu falei aí que imagens também servem de drive mental, né? Abacuque 2:2 fala, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Então, assim, é o que eu faço, entendeu? Com palavras, com imagem, com os versículos, coloco ali na parede para que fique visível e para que eu instale e reprograme esses drives. Então, olha o quanto a palavra de Deus ela é poderosa para a nossa vida. E o versículo-chave, né? Que é o versículo que eu sou apaixonada e que para mim é um dos maiores drives mental nesse processo de metamorfose que eu falo e compartilho esse processo de transformação, que é Romanos 12:2, que é: não se amoldeis aos padrões desse mundo. O que são esses padrões? São significados, são interpretações para a sua vida, né? Daquilo que você aprendeu, está aprendendo até hoje com os estímulos que você tem, com as informações que você recebe o tempo inteiro, e você está sendo amoldado, configurado, instalando a todo tempo novos drives mentais. E a palavra de Deus diz: não se amoldeis aos padrões desse mundo, aqueles que são contrários à palavra de Deus para você. Mas se você já se amoldou, ou seja, se já tem vários drives mentais que você aprendeu, que você foi configurar desde a sua infância, você tá entendendo? O que ela diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que podeis experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Olha que versículo, que se você pegar todo o contexto da live, quando eu falo de autoconhecimento, desses drives mentais, de crença limitante, né, de tudo que eu venho falando aí desde o início da live, e quem tá entrando agora, para você entender aí o que eu tô falando agora, que eu cheguei aqui na parte do conhecimento do alto, depois você assiste a live para você entender a parte que eu falei do autoconhecimento e como que esse alinhamento, essa conexão
que é isso que eu compartilho, que tem transformado a minha vida, o autoconhecimento, a inteligência emocional, com o conhecimento do alto, com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o quanto isso é importante para mim? Está sendo importante para o meu desenvolvimento pessoal e espiritual, para o meu crescimento, para a minha transformação, e é aquilo que eu tenho compartilhado com as meninas que eu atendo. Eu falo tudo isso aqui, eu dou essas dicas sobre os drives mentais, sobre as imagens, para fazer o mural, né, para pregar as frases no lugar visível, que elas vão olhar, que elas vão visualizar quando elas acordarem, quando elas forem dormirem. Vocês estão entendendo? E para terminar, o que eu anotei aqui? O último tópico aqui pra gente terminar. E eu acho que eu já passei de 1 hora, né, gente? Quando se trata de relacionamento, como eu falei ali no outro vídeo passado, por que eu falei de amor, né? São tantos os tópicos, são tantos os assuntos pra gente falar, principalmente de autoconhecimento e de conhecimento do alto, quando a gente fala de amor ou quando a gente fala de relacionamento. Mas por que eu contei aquela experiência e como aquele texto de Coríntios 13 fez renovar a minha mente, fez todo sentido e foi um drive mental. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de relacionamento, os maiores conflitos, como eu disse no início da live, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, são pela questão do amor. E aí entra o amor quando eu falo de atitude, a falta de amor, de atitude, porque a gente aprendeu e a gente acha que amor é só esse sentimento, essa interpretação que a gente tem que estar sentindo para fazer, né? E a palavra de Deus, quando ela fala de amor, ela fala de amor ágape, de um amor que fala mais de atitude. O amor de Deus por nós foi provado por Jesus com atitude, né? E que é um amor incondicional e o nosso é limitado, como eu disse lá. Então, o antídoto do relacionamento é o quê? É o perdão. O antídoto de nós superarmos os nossos conflitos é o perdão. E se nós não amarmos, não tivermos esse amor de Deus, nós não conseguimos perdoar. Humanamente falando, o perdão é muito difícil. Por quê? Por conta das interpretações dos nossos sentimentos, das nossas experiências emocionais. Mas é somente com o conhecimento do alto, com esse amor ágape na nossa vida, que nós conseguimos exercer e manifestar o perdão. E como diz ali, né? Não importa o que você pense, o que você creia ou o que você diga, sem amor você está falido. E aí não é só relacionamento. Se você não tiver amor naquilo que você faz, no trabalho, quantas pessoas estão há 20 anos fazendo algo, numa profissão, só que não flui, a pessoa não é feliz porque ela não ama o que ela faz. Ela não gosta, ela tá ali só pelo dinheiro. Mas quando a gente associa aquilo que você faz, né, que você tem o benefício do dinheiro que você precisa, né, mas você gosta, você ama aquilo que você faz, aquilo flui, o trabalho flui. Então o amor de Deus, essa manifestação desse amor é em tudo que você faz. Quando você vai fazer uma comida para sua família, você vai cuidar da sua família, tudo. Quando você coloca esse amor de Deus, esse amor ágape, as coisas fluem para você, para as outras pessoas. Então, olha a importância de que onde eu quero chegar, da presença do Espírito Santo, porque esse amor, para ele ser manifestado na nossa vida, esse amor ágape, é só com a presença do Espírito Santo, que é o quê? Que é a presença de Deus na nossa vida. E aí, para terminar, eu quero falar da passagem ali de Jesus. Os discípulos ficaram o quê? 3 anos sendo discipulados ali por Jesus. Os 12 ficaram ali sendo ensinados, novos drives sendo instalados pelaquilo que Jesus falava, pelos milagres que eles presenciavam, pelo comportamento de Jesus. Ou seja, novos drives instalados e novos drives sendo reconfigurados, aquilo que seria tóxico para a caminhada deles. Porém, quando Jesus aparece para eles, lá na frente, quando Jesus ressuscita e aparece para eles, qual que é a ordem que Jesus dá para ele?
Mesmo eles estando com drives, né, instalados, reconfigurados, eles aprenderam com Jesus, mas o que é que Jesus disse para eles? Fiquem em Jerusalém. Vocês só saem para a missão quando descer o Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, e é aquilo que diz aqui em 1 Coríntios 13. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode ser inteligente, você pode ter todo tipo de autoconhecimento, todos os drives instalados, você pode dominar toda a ciência, porém sem o Espírito Santo de Deus, as coisas não vão fluir. E aí, eu te dou um exemplo aqui, faço uma analogia, eu gosto muito de trabalhar com analogia, por isso que eu falo aí, né, da metamorfose, que é uma analogia da transformação. E antes de eu ler aqui, para terminar, e agora eu vou terminar mesmo, tá, gente? É a analogia do celular, do meu celular aqui. O meu celular é cheio de drives, tem um monte de aplicativos, o meu e o seu, né? Porém, vamos pegar aí o celular, eu já profetizo que eu vou ter o iPhone, né? Tem um monte de drive ali, tem inúmeras funções, as mais tops possíveis. Porém, sem bateria, o que esse celular é? Nada. Sem bateria ele não funciona. Aquele tanto de drive mental, aquelas funções super potentes, maravilhosas, né? Não funciona, ele é só um objeto. Ele não tem nenhuma função se não tiver bateria. E é por isso que a gente tem essa luta com o carregador, né? Porque aqui em casa, meu Deus, é uma luta com o carregador. Mãe, cadê o carregador? Por quê? Sem bateria, né? É um simples aparelho, um simples objeto, que não tem função nenhuma. E essa bateria que nós precisamos recarregar, nós precisamos renovar a nossa mente e recarregar todos os dias é o quê? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é o que diz aqui, ó. Se eu falar com eloquência humana, com êxtase própria, a língua dos anjos, e não tiver amor, o amor do Senhor, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. Eu posso pregar a palavra com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia. Sem o amor eu não serei nada. E aqui vai falando, depois você pega ali aí esse capítulo aí e vai falando, sem o amor, sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, todo o seu conhecimento, tudo que você tem, todo o mérito que você acha que é tudo por esforço próprio. E aí eu te pergunto, se Deus decidir agora desligar, cortar o fio da sua existência, todo o seu conhecimento, a sua riqueza, tudo aquilo que você tem, não vai valer de nada, acabou. Você está entendendo como nós precisamos de investir, de crescer em conhecimento e em graça? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos de cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E é por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês e que eu tenho investido na minha vida e na vida das pessoas que se abrem, né, para me compartilhar, para me transbordar o pouco que eu tô usando na minha vida e que eu quero compartilhar, que é o quê? Autoconhecimento e conhecimento do alto, que é o quê? Cresce sim em conhecimento, gente, na área emocional, cresce, faz curso, lê livros, sabe? Investe na sua profissão, investe nos seus objetivos, nas suas metas, porém, investe na sua espiritualidade. E aqui, né, eu não tô falando de religião, eu tô falando da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. E algo que fez muito sentido para mim, que foi uma chave que virou quando eu comecei a falar e viver muito sobre isso, quando eu li esse livro aqui. E eu deixo aí como indicação para vocês, para terminar essa live, que é o quê? Espiritualidade emocionalmente saudável, que fala dessa conexão entre o autoconhecimento e o conhecimento do alto. E eu acho que essa live, eu não tenho um relógio aqui, não mostra aqui no meu celular, acho que já passou de 1 hora, né? Mas se te edificou, amém. Se você entrou no final aí
e não entendeu muita coisa, volta lá que eu acredito que vai te edificar. Eu comecei falando sobre autoconhecimento, sobre os drives mentais, dei algumas dicas práticas aí. Compartilha essa live com alguém que você sabe que vai edificar a vida de alguém. E é isso, se eu edificar pelo menos uma pessoa, se aquilo que eu tenho usado, relacionamento com Deus é tudo. E isso mesmo. Né? E esse exemplo, essa analogia do celular é como um drive mental para mim, né? Quando eu tô assim numa fase que eu tô estudando, e aí às vezes estou negligenciando a minha parte espiritual, a oração, crescimento em graça, eu penso, gente, não adianta, eu posso ter um monte de função, um monte de conhecimento como um aplicativo de celular, mas se eu não recarregar as minhas baterias, que é a fonte, que é ligar a fonte, que é a energia, que é a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, tudo isso não vai servir de nada. É um drive mental também, tá bom? Gente, então é isso. Obrigada, Renilda, amei. Ótima semana para vocês também. Compartilha com alguém, tá bom? Um beijo para todo mundo e vamos terminar porque já foi bem longo aí, né? Beijo, gente. Beijo, preciosas. Os meninos também que estiveram aí. Obrigado por me acompanhar e estar comigo até o final. Beijo.